Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que a presença de Deus você possa sentir agora e permaneça para sempre em sua vida. Amém. A palavra que o Senhor nos trouxe hoje para a nossa meditação, eu vou iniciar com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 8, do versículo 31 ao 36. Olha o que o Senhor diz. A verdade liberta. E o tema de hoje é você entender que Cristo é a verdade que liberta. Ele tem o poder de nos libertar na sua verdade. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quando você conhece a verdade, você é livre. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Eles não entenderam a mensagem. Então Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O que ele explica? Que esta liberdade não é a liberdade de uma nação porque a outra dominou. Não. Ele fala da liberdade de você realmente ter uma vida plena em Cristo. Você estando com Ele, você tem uma liberdade das garras do pecado. Você é livre do pecado. Quando você conhece a verdade, você não quer mais o pecado. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, quem é a pessoa do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí você conhecendo essa verdade, você é livre, porque o pecado não tem mais poder sobre você. Porque você vai ter no Senhor forças de resistir todas as tentações que o diabo colocar diante de você. Porque você é uma pessoa plena em Deus. Então, quando ele tenta lançar insatisfação, dúvida, tudo que ele tenta lançar é perdido. E ele é o pai da mentira. Olha o que o Senhor Jesus prossegue falando. Aí Jesus diz: bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar. Isso aqui ele está explicando porque quando ele disse que libertava, que a verdade dele, ele disse: pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ele está se referindo aqui a todo aquele que o conhece de verdade. Que passa a entender o que é verdadeiramente que você está fazendo aqui na Terra. Porque quando nós nascemos, se não for num lar que conheça a verdade, nós ficamos enganados durante anos e anos. Até que um dia você tem uma experiência com a presença da verdade, que é o Senhor Deus, através do Espírito Santo dele, aí é que você fica livre daquilo que você nem sabia que estava escravo. E aí Jesus prossegue, né?
Aí ele explica porque ali entre aqueles tinha os que criam na palavra dele, no que ele dizia, porque viam os sinais, sabiam que ele realmente era o enviado de Deus, mas outros estavam ali só observando, tentando encontrar uma brecha para acusar Jesus. E ele sabia que ali tinha pessoas planejando matá-lo. Os fariseus estavam rondando ali, planejando matá-lo. E ele diz: bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. E vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Ora, para Jesus vir, era porque os pais destes fariseus já vinham ensinando errado há muito tempo. A mentira já tinha tomado conta. Eles já estavam vivendo uma religiosidade, uns rituais totalmente distantes da vontade de Deus. Por isso que Jesus veio para nos salvar. Aí ele diz: eu falo das coisas que vi junto de meu pai, e vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras dos pais de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente vocês me amariam. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem, ele pergunta, por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Até aqui. Infelizmente, muitos ouvem, mas poucos dão ouvidos. E o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Então ali eles não estavam entendendo, aqueles que estavam ali tentando matá-lo, não conseguiam entender a profundidade das palavras de Cristo. Mas o que Jesus queria deixar claro para eles é que se eles se esforçassem, eles iriam conhecer a verdade. E a verdade dele, a verdade do Senhor, liberta o homem do pecado. O homem já não é mais escravo do pecado, quando ele conhece a verdade. Agora eu gostaria de ler a carta que Paulo enviou aos Filipenses, no capítulo 4, só 2 versículos, que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Quando você conhece a verdade dele, você não fica mais escravo da preocupação. Você confia. E você confiando nele, você tem forças para prosseguir. E aquilo que te prendia, que tirava a tua paz, deixa de ter poder sobre você. Ele disse: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, olha o ensinamento de Cristo. Ele usa Paulo, aqui são palavras de Paulo aos Filipenses. Ele usa Paulo para orientar os filipenses. E hoje ele está usando este canal para orientar a você que está me ouvindo agora. Não fiquem preocupados com coisa alguma,
Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Lembrem-se que o véu já foi rasgado pelo sangue de Jesus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, o véu que nos separava do Pai foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, foi o próprio Pai quem rasgou o véu. Aquilo que nos separava não separa mais. Então, devemos colocar diante do Senhor, levar o conhecimento do Pai, a nossa dor, conversar com o Pai, através do Filho Jesus. Sabendo que o Espírito Santo de Deus leva as nossas orações ao Pai. E ele diz: que sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Por isso que quando eu peço a Deus, eu já agradeço. Porque eu sei que Deus está me ouvindo, porque Jesus já pagou o preço para que o véu fosse rasgado. E agora nada nos separa do Pai, só o pecado. Então, busque a Deus, que Ele vai libertar você da escravidão do pecado. E uma vez livre do pecado, você tem liberdade de pedir ao Pai e Ele vai ouvir você. E Ele vai socorrer você. E ele diz: e a paz de Deus. Veja bem, quando a gente ora, pede a Deus, aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu vou reler esse último versículo aqui da carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz que quando você busca o Senhor, você ora, suplica ao Deus único e verdadeiro, porque não existe mais nada que separe você dele. Porque Jesus já pagou o preço daquilo que nos separava dele, dos nossos pecados. Uma vez arrependidos e abandonados, nós temos acesso ao Pai, livre acesso ao Pai. Somos livres. E aí, na sua oração e súplica, ele diz que a paz de Deus, aquela paz que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa! E você, uma vez, tendo essa liberdade de entrar na presença do Senhor, você entregar a Ele a sua dor, sua preocupação, suplicar a Ele a ajuda dEle. Você vai ter a paz que vem dEle, em Cristo Jesus. Você terá esta paz, sim, você será livre de todo esse sofrimento, dessa angústia que o mundo está tentando nos tragar. E por último, irmãos, eu quero ler a carta de Tiago, no capítulo 5, do versículo 13 ao 16, que diz assim. Tiago disse: alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Agradeça àquele que te deu alegria. Cante louvores, louvores de gratidão àquele que cuida de você, que ama você e que ouviu a sua oração e que atendeu o seu clamor e que te alegrou. Alguém de vocês está doente? Ele pergunta. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, sobre o enfermo, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Veja bem,
esse ungir com óleo em nome do Senhor. Para ter muito cuidado, para disso não fazer um ritual, uma religiosidade que fica distante do Senhor. Bote o óleo aí, bote a água aí, agora vamos conversar, vamos ler aqui, e agora eu vou abençoar esse óleo e essa água. Não. É no nome do Senhor. Que aquela pessoa que está orando unge com óleo aquela pessoa que está enferma. E se não tiver o óleo materializado, não precisa dele mesmo, não. Basta que a pessoa ore pelo enfermo e diga: Senhor, derrama o óleo do teu Espírito Santo sobre aquela pessoa que está enferma, para que ela seja, pelo Senhor, curada. É muito bom fazer isso. E ele disse, e a oração da fé, não é uma oração blá, 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 não. É a oração da fé. Salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. O Senhor é quem levantará o enfermo. Veja bem. E o Senhor o levantará. E aí ele ainda acrescenta, Tiago, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados, porque muitas vezes a enfermidade, ela é resultado de um pecado. O pecado por si leva para a morte eterna, mas muitas vezes o pecado nos adoece fisicamente. Nós sabemos disso, que há pecados que levam à enfermidade física. E ele disse que então, naquele momento, quando a pessoa estiver orando, peça perdão a Deus para ser perdoado. Os pecados serão perdoados daquela pessoa que nós estamos orando, consagrando a Deus. Portanto, o conselho de Tiago, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Porque é muito mais fácil de você se libertar da tentação se você confessar, você chamar uma pessoa, um irmão de sua confiança, um servo do Senhor, um irmão em Cristo, e você disser: eu estou fraquejando nesta área, me ajude, ore por mim, porque ele já prossegue dizendo: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Olha que coisa interessante. Porque muitas vezes a enfermidade, ela vem do pecado. Então, confessem uns aos outros e orem juntos para que vocês sejam curados. Porque aí Satanás, sabe aquele segredinho que Satanás diz? Não diga a ninguém. Esse pecado aí, olha, você não diga a ninguém. Vão ignorar tanto. Diga não diga a ninguém, porque vão ignorar demais. Você fale para um irmão que você confia. Um irmão em Cristo, um irmão biológico que pode ser irmão em Cristo. Mas você não deixe esse segredinho com Satanás, não. Nós devemos ter segredos com o Pai. Nós devemos ter mistérios com Ele. Tem coisas que o Senhor disse que eu não devo falar. Experiências que eu tenho com o Senhor que Ele diz não fale. Aí você pode ter, porque Ele está fortalecendo você. Ele está ensinando a você. E quando Ele quiser que você fale, você fala. E se Ele não quiser jamais que você fale sobre aquilo, não fale. Com o Senhor você pode ter segredos. Mas jamais você tenha segredo com Satanás. Então o pecado você confesse. Porque aí já quebra a força dele. Faz, eita, contou, agora vão orar.
Agora o irmão vai interceder por ele. Pronto. Estragou tudo. Entendeu? Porque o adversário, ele é fraco. E é um mentiroso nato. Ele é o pai da mentira, Jesus Cristo disse. No livro de João, o Senhor Jesus disse, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, ele diz que Satanás é pai da mentira. E ele faz aquilo, ele engana você, ele lança insatisfação, ele coloca você no pecado e ainda diz, não diga não. Se você disser, vai acontecer isso, isso e isso. Mas você fale, confesse às pessoas que você confia na sua igreja. Chame o irmão e diga, vamos orar juntos, porque eu estou precisando. Eu fraquejei nisso. E aí você vai conseguir se levantar, se reerguer. Porque vai ser o quê? Não é só você orando, já vão ser 2 ou mais de sua confiança. E ai daquele irmão que receber aquela tua confissão e for sair propagando o teu pecado, falando para outras pessoas sem sua autorização. Ai dele, porque ele responderá diante do Pai que está no céu. Nós devemos ser fiéis a Deus e aos irmãos. Agora, se o irmão disser, fale com fulano para orar também por mim, aí é outra coisa. Mas se tiver segregado isso, falado só para você, você não deve falar para mais ninguém. Você deve ficar falando com Deus. Pegar na mão do irmão e orar. Você, o irmão e Deus com vocês. Aí ele diz, ele conclui dizendo isso. Quando ele diz que, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Oh, meu Deus! Muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo. E sabe quem é justo? Todo aquele que confessa os seus pecados a Cristo Jesus e clama a Deus para fortalecê-lo, para não voltar a pecar mais e ficar resistente ao diabo, não voltando a cometer o pecado. E quando o adversário tentá-lo, você pedir socorro àquele que agora habita em você. Este é justo, pois muito pode a oração do justo, a súplica do justo. Amém? Até aqui. Vamos orar, igreja? Hoje eu quero pedir oração por Iana. Iana, a irmã de doutora Suerda. Ela precisa das nossas orações para que Deus venha curar o seu corpo, o seu físico, porque ela sente muitas dores, e a sua mente. A mente dela, ela já sofreu tanto que ela está com a mente cansada, precisando que Deus venha curar a sua mente também, renovar as suas forças. E vamos orar também por todos os necessitados de oração, quer seja na área da saúde, quer seja na mente que está perturbada, na saúde da mente, quer seja num conflito em sua família, na sua casa, quer seja uma dificuldade financeira, está passando por um estreito de algum motivo, quer seja intercedendo por um parente que está perdido, precisando, ovelha perdida, precisando de voltar para os braços do Pai. Vamos consagrar todas estas pessoas e as famílias que estão hoje esfaceladas, divididas, para que Deus venha no nosso socorro. Vamos orar, igreja? Amado Deus e Pai, como é bom poder, meu Pai, falar sabendo que o Senhor está nos ouvindo. Como é bom saber que o sacrifício na cruz do Calvário foi pagando o preço dos nossos pecados e para nos ligar ao Senhor novamente,
no momento em que o Senhor Jesus, o Cristo, estava sendo recolhida a sua alma para voltar para a glória, para ter com o Senhor, houve um grande terremoto na terra. E o véu que separava o homem da tua presença lá no templo, ele foi rasgado de cima a baixo. Não foi a mão do homem de baixo para cima que rasgou o véu, mas foi o Senhor, foi a sua mão poderosa e bondosa que disse: basta, chega de separação. Agora o preço do pecado já foi pago por mim mesmo, quando enviei o meu filho para morrer por eles. Então agora o preço foi pago. Já não há mais separação. O Senhor diz, entre ele e nós, que somos imagem e semelhança dele, e que o pecado havia nos separado, mas o preço foi pago. E assim nós podemos falar livremente com o Senhor, através do conhecimento da verdade, que nos libertou do império da morte, dos pecados, e que nos trouxe para a luz e para a vida, nos tirou das trevas. É com essa certeza, Pai, que eu tenho, que eu te peço por Iana, para que o Senhor dê saúde física e mental a ela. E encha o espírito dela de alegria com a tua presença. E eu também te peço, Pai, por todas as pessoas que estão enfermas, ou nos hospitais, ou fazendo tratamento em casa, tomando medicamento em casa. Todas as pessoas que estão enfermas, eu te peço a saúde delas. Sopra, meu Pai, a saúde nos pulmões dessas pessoas. Dê vida, repreenda o anjo da morte. E nos dê a alegria, Pai, de vermos estas pessoas curadas, saradas pelo teu perdão. Perdoa, Pai. Se há algum pecado, perdoa. Mas se não for pecado a enfermidade, se for apenas uma provação, um ensinamento, Pai, sara essa pessoa, faz o teu milagre, faz aquilo que é tão comum para o Senhor, tão simples, tão natural. O teu milagre, faz o teu milagre. Nós estamos te pedindo no nome do teu Filho Jesus Cristo, para que o Senhor sare todas as pessoas que estão enfermas sobre toda a terra. Derrama a cura. E também eu te peço, derrama o teu Espírito Santo sobre todas as famílias, sobre todos os lares da terra, sobre os lares que estão agora desfeitos. Aviva, Pai, esta família com o teu Espírito Santo. Renova o amor que um dia os uniu, para que eles voltem-se para o Senhor e assim voltem-se para os seus. Fortaleça, Pai, a instituição mais antiga, que foi o Senhor que criou, a família. Fortaleça a família com a unção do teu Espírito Santo. Volte, faz ficar junto aquilo que foi separado pelos homens. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu estou te pedindo e já estou te agradecendo. Venha sobre nós a tua graça e fica conosco, Pai. Chega nesta vida que está me ouvindo agora e permanece nesta pessoa. Faça, Pai, ela sentir que não está só, que o Senhor está com todos nós. Faz esta verdade aflorar no coração destas pessoas, para que elas sejam livres. É o que eu te peço. Tudo isso que te peço é no nome do teu Filho, Jesus, o Cristo, que morreu por nós, mas que ressuscitou e que está sentado à tua direita, intercedendo por cada um de nós e recebendo as nossas orações. Amém, Senhor. Amém, igreja. Deus é bom. Deus é maravilhoso.
Ele enviou o seu Filho para nos libertar da escravidão do pecado e das garras do adversário de nossas almas. Ele veio nos livrar dele. Aquele que crer nele jamais morrerá. Jamais morrerá. Aquele que crer nele será salvo. Creia nele. Conheça a verdade. Estude a palavra. Conheça a verdade que liberta. E sejam livres, plenos, felizes. Amém. Fiquem com Deus.